Através da Resolução número 04/2020, iniciamos a 23ª sessão ordinária do Legislativo Castrense, realizada de forma mista, presencial e por videoconferência com os vereadores que encontram-se em isolamento, em cumprimento ao disposto na Portaria 26/2020. Solicito a todos para ficarmos em pé e entoarmos o hino nacional. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 98 do Regimento Interno, coloco em discussão a ata da sessão ordinária de 26 de outubro. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Sendo que a votação é nominal, solicito ao senhor segundo secretário que faça chamada para que os senhores vereadores registrem o seu voto, aprovando ou rejeitando a ata. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers, aprovo. Antônio Cirlei Alves da Silva. Aprovo.
Dirceu Ribeiro, Gerson Sutil, Joel Elias Fadel, Aprovo. José Otávio Nocera, Aprovo. Jovenil Rodrigues de Freitas, Aprovo. Luiz César Canha Ferreira, Miguel Zadim Neto, Paulo César de Farias. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores primeiro e segundo secretários a procederem à leitura do expediente. Projeto de Lei número 79 de 2020 dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal de Castro a destinar para o comércio e entidades locais pelo menos 50% do espaço a ser ocupado para vendas nas festividades e eventos financiados por recursos públicos. Autoria do vereador Maurício Cusdra. Indicação número 140/2020. Indica ao senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de instalação de lixeiras seletivas no cemitério municipal da Vila Rio Branco. Autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 141/2020. Indica ao senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de instalação de rede de distribuição de água na localidade de Volta Grande. Autoria do vereador Gerson Sutil. Indicação número 142/2020. Indica ao senhor secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e ao responsável pela aviação Cidade de Castro a necessidade da mudança do ponto de ônibus da rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, localizado em frente ao número 170, nesta cidade. Autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 143/2020. Indica ao senhor secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de sinalização vertical de trânsito no bairro São Miguel, nesta cidade. Autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 144/2020. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de travessia elevada na rua José Valdemar Yus, próximo à Escola Professora Maltido Bayer. Autoria do vereador Rafael Habers. Solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum e agradeço a leitura do expediente feita anteriormente. Maria de Fátima Bartantão Castro. Presente. Herculano da Silva. Presente. Maurício Cusdra. Presente. Rafael Habers, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Presente. Dirceu Ribeiro. Presente. Gerson Sutil. Presente. Joel Elias Fadel. Presente. José Otávio Nocera. Presente. Jovenil Rodrigues de Freitas. Presente. Luiz César Canha Ferreira. Presente. Miguel Zadim Neto. Presente. Paulo César Farias. Todos presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminho o projeto de lei número 79/2020 para que os senhores membros das comissões permanentes possam emitir os seus pareceres. Nomeio o vereador Herculano da Silva como membro ad hoc. Da Comissão de Constituição e Justiça. Passaremos agora à discussão e votação única. Veto ao projeto de lei número 46/2020. Justificativa e razões de veto total ao projeto de lei número 46 de 2020. Súmula. Estabelece a obrigatoriedade de apresentação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura de shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos. Por meio do ofício recebido pelo Executivo Municipal na data de 23 de setembro de 2020, foi encaminhada a sanção cópia do projeto de lei número 46 de 2020, de autoria do Poder Legislativo, aprovado na sessão de 14 de setembro do corrente ano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos.
Acolhendo o projeto, vejo-me, no entanto, na compulsão de vetar o presente projeto, uma vez que tal imposição encontra-se em desacordo com o estabelecido no caput, no inciso 4, e no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Portanto, o presente projeto de lei fere o princípio constitucional da livre concorrência e da livre iniciativa e não poderá prosperar por afrontar diretamente a Carta Magna. A base do nosso sistema econômico é deparado nos artigos 170 a 192 da nossa Constituição Federal, o qual traz os princípios gerais da ordem econômica informadores de toda atividade econômica que transcreve. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 4. Livre concorrência. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Assim, mesmo sendo o sistema econômico adotado no Brasil, o modo de produção capitalista neoliberal, o texto constitucional permite que o Estado intervenha para que os agentes que atuam no mercado cumpram os elementos socio-ideológicos trazidos na Carta Constitucional, apresentados especialmente em forma de princípios e diretrizes. Os princípios constitucionais da ordem econômica previstos em nossa Constituição são 9. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, o da livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca de pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua cena de administração no país. Esses princípios foram expressamente previstos na Constituição Federal com o fim de promover a justiça social, preservar a dignidade humana e o bem-estar social, integrando esses valores ao desenvolvimento econômico produzido pela iniciativa privada dentro de uma ótica capitalista e de liberdade de exercício da atividade econômica. O princípio constitucional da livre iniciativa expresso no texto constitucional, no parágrafo único do artigo 170, que a todos assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Em referência ao parágrafo único, dispõe que o exercício da atividade econômica é livre exercício dos particulares, independente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. A atividade econômica, que se refere a esse parágrafo único, bem como os princípios do artigo 170, é a atividade econômica em sentido estrito, ou seja, a atividade sob o domínio de particulares. Essa não se confunde com a prestação de serviços públicos, que, embora seja uma espécie de gênero de atividade econômica, é de domínio do Estado, regida pelo artigo 175 da Constituição Federal de 88. Cabe destaque ainda que a liberdade de iniciativa dos agentes econômicos é também livre para produzir e colocar seus produtos no mercado. Ações que conseguem desenvolver graças ao princípio da livre concorrência, que a todos assegura a liberdade dos mercados. A livre concorrência é garantia da lei da livre iniciativa, decorrente da liberdade de iniciativa e de atuação no mercado econômico, de modo que, se não houver livre concorrência, fatalmente não se terá também a liberdade de iniciativa, pois a inexistência de uma livre concorrência praticamente impede a liberdade de iniciativa. Por isso, de logo, faz-se importante definir a livre iniciativa. Cumpre destacar que a livre concorrência melhora as condições de competitividade das empresas, forçando-as a constante aprimoramento de seus métodos tecnológicos, de seus custos, enfim, da procura constante de criação de condições mais favoráveis ao consumidor. Essa mesma interpretação cabe às empresas que organizam eventos. Elas devem ter autonomia para produzir seu evento com a contratação do artista que agrada ao público para ter o sucesso esperado em seu evento. Ao impor contratação a mais, pode por prejudicar a concorrência, que nada mais é que uma disputa, do ato pelo qual uma pessoa procura estabelecer competições de preços, com o fim de apurar as melhores condições para a efetivação de compra ou realização de uma obra ou espetáculo. Nesse sentido, a livre concorrência, portanto, significa a possibilidade dos agentes econômicos atuarem sem embaraços juridicamente plausíveis,
em um dado mercado, visando a produção, a circulação e ao consumo de bens e serviços. Isto é, procura garantir que os agentes econômicos tenham oportunidade de competir de forma justa no mercado. Ocorre que a intervenção direta do Estado só pode ocorrer nos termos previstos no artigo 174 da Carta da República, como agente normativo e regulador da atividade econômica, quando exerce as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Assim, fica demonstrado que o presente projeto de lei fere os princípios encontrados na Carta Magna, no título da Ordem Econômico-Financeira, nos dispositivos acima elencados, ou seja, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, sendo que a intervenção estatal na economia, mediante a regulamentação e regulação de setores econômicos, deve se fazer sempre com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica. Ademais, em atenção e reforçando a evidente inconstitucionalidade, quando o descumprimento dos fundamentos da ordem econômica, citamos ainda o estudado pelo professor Eli Lopes Meirelles, que diz: se a Câmara, desatendendo a privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito vetá-las por inconstitucionalidade. Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que convaleçam do vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar a prerrogativas inconstitucionais inerentes às funções, como não pode delegá-las ou aquecer que o Legislativo as exerça. Analisando o trâmite do processo legislativo, constata-se que a iniciativa do projeto adveio do Legislativo, portanto, fere a separação dos poderes no que tange o princípio basilar do Estado Democrático de Direito, pois nos termos da linha B do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, com aplicação aos municípios que, em razão da simetria que rege o Estado Federativo, a iniciativa legislativa para designar atribuição a órgão da administração municipal é do poder do chefe do Executivo, não devendo o poder legislativo se pôr nesse tema. O que vem em consonância ao disposto na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 27, que demonstra claramente a competência privativa do prefeito para a iniciativa de projetos de lei que determinam atribuições de secretarias, departamentos e órgãos da administração pública. Nesse sentido, já tiveram manifestações de inconstitucionalidade de leis similares de iniciativa parlamentar à contratação de serviços artísticos locais. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 2.380, de 26 de abril de 2016, do município de São Sebastião, que dispõe sobre a abertura de shows no município com músicos locais. Inconstitucionalidade, violação do princípio da aprimoração de poderes e da reserva de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, imposição ao Poder Executivo de tarefas típicas da administração, como as de condicionar a expedição de autorização para a realização de shows de indicação pelo produtor de artistas e assim também a apresentação de contratos e de promoção, organização e adoção de providências tendentes a constituir cadastro de artistas locais, criação de novos encargos com indicação de sua fonte de custeio. Violação do princípio da livre iniciativa, resultante da imposição de que o produtor de shows contrata artistas locais para realizar a respectiva abertura procedente à atuação principal. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal de Itapetininga, que assegura a participação de artistas locais em eventos artísticos e culturais promovidos ou patrocinados por órgãos e entidades integrantes da administração direta ou indireta do município de Itapetininga. Violação dos artigos 5º caput 47, inciso 2 da Constituição Estadual, ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 5.417, de 2010, do município de Itapetininga. Ação direta da inconstitucionalidade, Lei Municipal 759, de 11 de dezembro de 2006, que estabelece prioridade para a contratação de artistas locais nos eventos patrocinados ou apoiados pelo poder público. Ato típico de administração cujo exercício e controle cabe ao chefe do Poder Executivo. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Criação de despesas não previstas no orçamento. 24 de outubro de 2007, destacado. Em suma, os fundamentos que reforçam as razões do veto da norma, ora impugnadas, são o vício de iniciativa, a violação ao princípio da separação dos poderes e a violação dos princípios constitucionais da ordem econômica. Com as razões expostas e devidamente fundamentadas, justifica-se o veto total ao projeto de lei nº 46 de 2020.
Prefeitura Municipal de Castro, em 15 de outubro de 2020, Moacir Elias Faria Júnior, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão Permanente de Constituição e Justiça, por seus integrantes, Maurício Cusa, Luiz César Canha Ferreira e Herculano da Silva, nomeada DOC, esteve em reunião ordinária em data de 6 de outubro de 2020, tendo analisado o veto do projeto de lei número 46 de 2020, em respectiva justificativa, o qual estabelece a obrigatoriedade de apresentação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais financiados por recursos públicos. O Poder Executivo, ao encaminhar o veto a esta Casa, aduz em suma que o projeto de lei 46 de 2020 não pode ser sancionado sob o fundamento da existência de violação de princípios constitucionais por ordem econômica, vício de iniciativa e violação ao princípio de separação dos poderes. Pois bem, inicialmente, data vênia, não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no texto do projeto. Haja visto que todos os projetos votados na Casa de Leis passam por um exame minucioso acerca da sua legalidade, conforme se verifica nos pareceres emitidos pela Procuradoria Jurídica e pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Conforme dispõe o caput no artigo 174 da Constituição da República Federativa do Brasil, o Estado deve agir como regulador da atividade econômica, exercendo na função da lei a função de fiscalização, incentivo e planejamento. O argumento de que o projeto de lei, ao definir a participação de artistas locais em eventos do município, viola os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, não deve prosperar. Haja vista que, ainda que se trate de uma obrigatoriedade, não há nenhum impedimento de que as empresas contratadas pelo poder público tragam para os eventos realizados nesse município artistas de outras localidades, desde que seja assegurada a oportunização da participação de artistas locais nos eventos. A previsão de critério para a contratação não significa intervenção indevida do Estado no mercado. Critérios de contratação com previsão que beneficiem o desenvolvimento social local promovem a efetividade da função social das contratações públicas. Nesse sentido, o autor Daniel Ferreira leciona: em suma, a função social, quando presente, rompe com a neutralidade administrativa de praxe na fixação de objeto de licitação, do rol de potências licitantes e ou ganhos, direitos imediatos, com eventual contratação. Ela revela mutatis mutandis, externalidades positivas para a licitação, para a contratação administrativa e, às vezes, para ambas. É de fácil assimilação, pois, a necessidade de se distanciar a atividade estatal da ação privada, ou, pelo menos, considerar que as licitações e as contratações públicas se concretizem no exercício da função administrativa, motivo pelo qual críticas de ordem puramente econômica ou financeira não têm qualquer cabimento. Ademais, conforme se extrai da própria justificativa do projeto de lei, diante da impossibilidade de um projeto de lei de autoria do Poder Legislativo criar despesas para o Poder Executivo, tornamos a remuneração opcional, isto é, não há que se falar em violação de princípios da ordem econômica, haja vista que a proposição não determina a exclusividade de contratação de artistas locais, tampouco determina a realização de despesas para o Poder Executivo ou para as empresas contratadas para a promoção de eventos, que podem perfeitamente realizar a contratação sem remuneração, conforme prevê o artigo 1º, parágrafo 4º do projeto de lei, que dispõe: a apresentação pode ser remunerada ou não, a depender de dotação orçamentária do Poder Executivo. Assim, observa-se que a remuneração dos artistas locais que se beneficiam dessa lei fica subordinada ao interesse do Poder Executivo em incentivar ainda mais as manifestações de outra cultura local, não havendo obrigatoriedade da realização da despesa. O que se pretende com o projeto de lei proposto é o incentivo às manifestações culturais locais, conforme dispõe o artigo 23 da Constituição Federal. Trata-se de uma competência comum da União, dos Estados e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura. Não há de forma alguma previsão restritiva à livre concorrência. Eis que, a partir desse projeto de lei, apenas se possibilita a valorização dos artistas locais, promovendo o desenvolvimento local, já que propicia maior visibilidade e condições de crescimento destes artistas por meio da valorização dos seus trabalhos. As empresas que concorrem para os certames diferentes à realização de eventos, a serem patrocinados por verba pública, devem demonstrar o cumprimento da legislação e o estabelecimento de obrigatoriedade de chamamento de artistas locais para forças da lei,
a partir do cadastro mantido pelo poder público, não representa em nenhuma medida de ação restritiva, de participação ou de concorrência. Isso posto, corrobora-se que o projeto em comento promove a valorização da cultura local, sem resultar em despesas ao poder público e nem prejudicar a competitividade ou a isonomia entre aquele que pretende contratar com a administração. Acerca da alegação de vício de iniciativa, foi pacificado pelo STF quando da análise do recurso extraordinário em agravo, de número 878.911, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que não configura vício de iniciativa os projetos de lei de autoria do Poder Legislativo, que, ainda que criem despesas para a administração pública, não versem sobre a estrutura do Poder Executivo ou sobre a atribuição de seus órgãos em do regime jurídico a servidores públicos. Oportuno destacar que tal decisão teve sua repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF. Na análise do mérito ao propor a reafirmação de jurisprudência dominante, o ministro relator destacou que o STF, em diversos precedentes, firmou entendimento no sentido de que hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa da lei do chefe executivo. Segundo o ministro, não é possível ampliar a interpretação do dispositivo constitucional para abranger matérias além das que são relativas ao funcionamento e estruturação da administração pública, mais especificamente a servidores e órgãos do Poder Executivo. O projeto em análise não versa sobre a estrutura da administração pública, nem sobre a atribuição de seus órgãos, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos, pelo que não há que se falar em vício de iniciativa. As 3 jurisprudências apresentadas na justificativa do veto são do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Todos os julgados apresentados tratam de leis cuja súmula se assemelha ao objeto tratado no projeto de lei em comento. No entanto, ao examinar detidamente as leis atacadas nos processos indicados, nota-se que todas possuem previsão de obrigatoriedade inafastável de contratação de remuneração pelo Poder Executivo. De fato, há inconstitucionalidade conforme os julgamentos apresentados, eis que as câmaras de vereadores desses municípios paulistas acabaram por interferir diretamente nos contratos do Poder Executivo, resultando em despesas que não só para a administração pública, como representando um ônus para as empresas que viessem a firmar contratos públicos. O município de São Sebastião, por exemplo, determinou que os promotores de evento deveriam indicar os artistas locais a serem contratados, prevê ainda que o órgão competente da Prefeitura Municipal somente considerar autorização para a realização de show se o promotor do evento indicar expressamente qual músico, cantor ou grupo musical local irá fazer a abertura e seu respectivo tempo de exibição, mediante apresentação de contrato. O julgado referente ao município de Itapetininga prevê, em um dos seus artigos, o seguinte: caberá à Secretaria Municipal de Cultura fazer a seleção e indicação dos artistas locais que se apresentarão em cada um dos eventos de que trata essa lei. O julgamento referente ao município de Bertioga prevê que o Executivo Municipal não autorizará a realização do evento em caso de negativa dos organizadores em priorizar a contratação de artistas locais, sem fazer menção à forma de custeio de contratações ou à forma de remuneração dos artistas. Nota-se que, embora sejam leis semelhantes, diferem muito do projeto de lei apresentado. O Poder Legislativo não está impondo nenhum ônus ou impondo despesas ao Poder Executivo. Tampouco está interferindo na livre concorrência das empresas interessadas. Tanto é que o projeto de lei 46 de 2020 traz a possibilidade de contratação de forma gratuita e prevê ainda a hipótese de desinteresse dos artistas locais, ocasião na qual se afasta a obrigatoriedade de contratação desses para os eventos públicos. Ademais, prevê a lei orgânica do município, em seu 27, inciso 4, que compete privativamente ao prefeito municipal, a iniciativa de leis que versem sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos de administração pública. Também nesse quesito não há que se falar em usurpação de competência. Haja vista que já existe legislação que regulamenta a criação e a manutenção de banco de dados e informações referentes à cultura local.
Conforme a disposição no artigo 64 da Lei Municipal 3.271 de 2016, cabe à Diretoria de Cultura, DMC, desenvolver o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, SMIC, com a finalidade de gerar informações estatísticas da realidade cultural local em cadastros, indicadores culturais construídos a partir de dados de coleta do município. Em seguida, nessa mesma lei, o artigo 65 expõe os objetos da criação desse sistema de informações, isto é, já existe a determinação legal da manutenção do banco de dados a ser desenvolvido. Além disso, em setembro deste ano, foi publicado o Decreto Municipal número 498 de 2020, o qual regulamenta o Cadastro Municipal da Cultura de Castro, que deverá prestar informações sobre pessoas que participam de cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, incluídos artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de Escola de Arte e Capoeira. Artigo 4º, parágrafo 1º. Isso posto, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade dos projetos de lei. Comento. Nesse sentido, essa comissão emite parecer contrário ao veto apresentado pelo Poder Executivo e ratifica o parecer emitido em 14 de agosto de 2020 pela aprovação do projeto de lei número 46 de 2020, pela aprovação do projeto de lei número 46 de 2019, em razão de seu conteúdo, inexistindo questões incidentes que impeçam a aprovação, respeitada a legislação vigente. Caso de 6 de outubro de 2020, de César Cunha Ferreira, Maurício Cusa e Herculano da Silva. Senhor presidente, o parecer da Constituição é contrário ao veto. Coloco em discussão as razões do veto. Está encerrada a discussão. De acordo com o parágrafo único do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, a votação do veto é secreto. De acordo com o regimento interno desta Casa, em seu artigo 159, inciso 11, a apreciação do veto depende de maioria absoluta, e seguindo o que dispõe o inciso 1º do artigo 161, a presidente vota também. Tendo em vista que nossa sessão é mista, presencial e por videoconferência, teremos que proceder da seguinte maneira. Chamarei 2 vereadores para rubricar as cédulas e 4 vereadores que irão com a urna até a residência dos vereadores que participam da sessão por videoconferência, para que os mesmos votem e depositem seu voto na urna. Na sequência, os vereadores que ficaram no plenário votarão. Solicito aos senhores vereadores Miguel Zadir Neto e Maurício Cusdra para que examinem as urnas e rubriquem as cédulas. Por gentileza, vereadores. Examinem as urnas e, por gentileza, rubriquem todas as cédulas. Andar de lanche às 9 horas. Aham, de Patrulhinha às 9 para a sessão. Rubricaram os 2 nas cédulas, os 2 rubricam todas as cédulas. Aí coloca nos envelopes, por favor, uma cédula em cada envelope. Lacrar as urnas.
Isso. Isso. As demais cédulas podem ficar aí com o vereador Miguel Zadineto mesmo. Então, eu solicito que o vereador Gerson Sutil e o Luiz César Canha Ferreira que vocês peguem três envelopes, vereador Gerson, por gentileza, 3 envelopes, e vocês vão até a casa do Juvenil, do seu Herculano e do Cirlei. Então, o Gerson e o César do Povo, Luiz Canha Ferreira, vão com o Paulo, nosso motorista, até essas 3 residências. Peço que o vereador Dirceu Ribeiro e que o Paulo César de Farias peguem os outros 2 envelopes, a urna, e vão até a casa do José Otávio Noceira e do Joel Fádio, com o diretor-geral da Câmara, com Marcos. Eu quero ver vocês votando, os que estão em casa. Então, os vereadores já estão se dirigindo até as residências dos senhores. Peço que os senhores fiquem atentos, que eles em breve chegarão aí com as cédulas, com as urnas. Eu não sei se o meu funciona. Você me alcança um chá? Achei legal. Tá. É bom que daí eles puderam acompanhar, né, de casa. Estão... Uhum. 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 A próxima sessão nossa será transmitida ao vivo, através de vídeo. Hoje, a transmissão não está sendo feita ao vivo, sistema de vídeo. Mas vocês já viram que está diferente a nossa transmissão. Aquele sistema antigo não existe mais. Então, nós estamos com os técnicos com o Flávio, lá na cabine de som. E na próxima sessão nossa, ela é transmissão ao vivo através de vídeo. E aí, as pessoas que estão em casa vão poder ver vocês e nós aqui no plenário. E vocês sempre vão poder estar vendo quem está falando. Né? Além de me ver aqui na presidência dos trabalhos, o vereador que falar vai aparecer na tela para vocês. O divino e o telão aqui da frente. Senhores vereadores que estão em casa, então, que vão iniciar a votação, vocês receberão a cédula que terá as seguintes opções: sim e não. Onde se marcarem sim,
estarão mantendo o veto do Executivo Municipal. Então, se marcarem sim, estarão mantendo o veto. E se marcarem não, estarão contrários ao veto. Estão esclarecidos? Estão esclarecidos? Se puder fazer um joia assim para mim, se entenderam? Entenderam? Circulando, se marcar sim, está mantendo o veto. Se marcar não, está contrário ao veto. Circulando está esclarecido? Circulando? Circulando está esclarecido? Não estão olhando. Circulando, será que ele não está ouvindo? Ligue para ele fazendo favor. Circulando. 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 Não está escutando nada. Eu não tinha explicado. Liga para ele. Circulando. Circulando. Não está escutando. Circulando. Circulando. Pois é, mas ele não sabe, ele não está esclarecido. Meu Deus do céu. Liga lá para ele. Circulando. Paulo. O Gerson está pondo lá e está dando tchau. Então, todos, ó, o Zé fez joinha para mim, todos os outros estão ouvindo. Escutaram, né? Zé, o Cirlei, entendeu, Cirlei? Joel, entendeu? Juvenil, entendeu? Entendeu, Juvenil? Então, sim, estarão mantendo o veto. Não estarão contrário ao veto. Quem que fez joia? Fez? Não sei se ele fez. Sim, eu votei. Sim, eu estou entendendo. Que... Ah, tá. Tá. Viu? E aquele que a gente ia esconder os fios? Que daí é a mesma empresa que vai fazer aqui para a gente? Juvenil? Juvenil? Alô? Oi. E aí, irmão? Você está meio tenso hoje. Ele está tenso, esperando a urna chegar, ele está na expectativa da urna. Eu estou aguardando a urna chegar, né? Eu estou preocupado que eu moro aqui no alto, né? O senhor vota antes. Já chega a urna aí, já chega. Mas a minha esposa na janela, olhando ali. Já chega a urna aí. Tem uma campainha aqui do lado. Bem. Valdivino, não me alcança um chá aí para mim? Umas... Ah, não tem? Serve. Sem nada. Café preto sem nada. Já chega lá. Vamos pensar, eles foram no Circulano, será que eles estão indo no Cirlei primeiro? Mas está demorando chegar no Zé. Vou votar antes do senhor. Chegou a urna aqui.
Chegou? Chegou. Chegou no Joel a urna. A domicílio, olha que chique a urna. Oi. O quê? Pois é. Então, porque assim, porque o que eu ia fazer? No dia que eu tinha combinado com a doutora Patrícia, deu aquele boom do asilo. Daí ficava o quê? Incoerente. Acabou de ter outro negócio e eu estou chamando eles. Só que agora já acalmou. Eu acho que Daí não abre. para eles assinarem um documento, entendeu? Daí traz de volta, mas eles têm que dizer que eles concordam com isso. É, porque daí tem mais isso. Uhum. Uhum. Hã? Sim, sim. Não, e a qualidade da tecnologia é sensacional, né? Vai ficar bem legal mesmo. Coisa. Da internet, né? Isso. Viu? Valdivina, acho que a gente tinha que... Porque da próxima sessão ela é ao vivo. Então, acho que a gente tinha que colocar na página da sessão. O canal é o mesmo no YouTube, o mesmo que era de áudio, agora vai ser vídeo. É o mesmo canal? Aos equipamentos. Quando que vence esse contrato? Sim. Porque tem que ser antes do vencimento, porque é a licitação. Bem antes. Que mês que vence? Então tem que fazer já? Porque até... Já voltei. Já voltei. Voltou? Estou indo votar. Tá já bom. voltei. Tá bom. E outra coisa assim, Neto, nós contratamos um Acho que eu posso engenheiro que descer lá está embaixo. fazendo uma... Acho que eu posso descer lá. E Eles eu estão vou saindo pedir para a gente
Eu vou pedir para a gente fazer. Tô indo votar. Tô indo votar. Bom. Já votei.
Agora nós vamos fazer o seguinte, mas chegou só uma? Tá as duas urnas. Então, senhores vereadores, as urnas retornaram aqui no nosso plenário. Eu quero pedir que o vereador Miguel Zadineto, agora a gente coloca tudo numa urna só, né? Então, ele pode abrir uma urna e pegar os envelopes que estão lá dentro, colocar numa urna só. Rosana, tem envelope para nós votarmos também? Ele vai... Tá, mas e daí? Não, mas agora tem que ficar tudo igual. E daí lá tem envelope. Então eu quero envelope para os vereadores aqui, para ficar igual. Não, mas a gente vai saber daí qual voto é daqui e qual voto é de casa. Tem que pôr no envelope. Tem que estar tudo em envelope. Tem que ficar tudo igual. Ela só vai buscar envelopes para a gente colocar daí as. Então, assim, agora eu vou já orientar os vereadores aqui. Assim que a Rosana trouxer os envelopes, o vereador Miguel Zadineto pode deixar ali já... Onde estão as outras cédulas? Então, isso. Aí a gente pega, o vereador vota, pega a cédula, vota, põe dentro do envelope e vai colocar lá na urna. Então, aqui no plenário agora, quando tiver tudo, os envelopes estiverem aqui, o segundo secretário faz a chamada dos vereadores aqui do plenário, que se dirigirão até a mesa, onde vão receber a cédula, né? A cédula tem as seguintes opções: sim e não. Onde se marcarem sim, estarão mantendo o veto. E se marcar não, estarão contrários ao veto. O plenário está esclarecido? Vereadores do plenário estão esclarecidos? Sim, mantém o veto do Executivo Municipal, não contrário ao veto do Executivo. Tudo certo? Solicito ao senhor segundo secretário que faça a chamada para que a gente possa iniciar a votação aqui no plenário. Maurício Cusdra. Eu voto também. É a urna marronzinha. Tira a outra urna dali. Isso, aquela lá. Uhum. Rafael Habers. Vai lá e fala lá.
Dirceu Ribeiro. Quem que espirrou? Saúde. É os Obrigado. De casa, é os de casa que estão espirrando. Gerson Sutil. Luiz César Canha Ferreira. Viu? Confirma. Miguel Zadim Neto. Pô, essa caneta é minha. César, a caneta tem que ficar lá. É minha. Tá certo, o Neto que levou a dele. Paulo César de Farias. O que tem o Neto? É o Neto que vai abrir. Maria Fátima Bartantão Castro. Vai sair ali, vai sair o resultado da eleição dos Estados Unidos. Já votou no Trump. Solicito aos vereadores Miguel Zadim Neto e Maurício Cusra para que abram a urna e realizem a contagem dos votos, por gentileza. Eu só quero ver. Confiram se as cédulas estão rubricadas pelos senhores, né? Os senhores fizeram a rúbrica das cédulas. Senhor Herculano não está ouvindo?
Está ouvindo, Circulano? Está ouvindo, Circulano? Bem baixinho. Erga o volume aí do aparelho. Eles estão fazendo a contagem, Circulano. Uhum. Atenção, senhores vereadores. Foram 6 votos sim para manter o veto e 7 votos não, contrários ao veto. Proclamo que o veto está rejeitado por 7 votos a 6. Rejeitado por 7 a 6. Moção de repúdio. Moção de repúdio, número 02 de 2020, súmula. Fale perto do microfone dele. Súmula. Requer moção de repúdio à concessionária CCR Rodonorte pela alta da tarifa em 7 praças de pedágio, BR-376, BR-277... Não, bota aí mesmo, só escutar aqui a hora que ele chama o senhor. E PR... Circulano, por gentileza, feche o seu microfone. Circulano, o seu microfone está aberto. Fecha o microfone. O microfone está aberto, meu microfone. Está aberto, ela falou. Coitadinho. Não tá. Ela falou que o microfone está aberto. Isso. Vai lá, Aberto, Maurício. sim, ouvindo tudo que o senhor falou. Súmula. Requer moção de repúdio à concessionária CCR Rodonorte pela alta da tarifa em 7 praças de pedágio, BR-376, BR-277 e PR-151, no estado do Paraná. Os vereadores subscritos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem à mesa, na forma regimental, que seja inserido em ata a moção de repúdio à concessionária CCR Rodonorte pela alta nas tarifas e suas 7 praças de pedágios, que compreendem as rodovias BR-376, BR-277 e PR-151. A empresa anunciou a alta dos valores, reajustados em 30%, e justificou que a alteração seria por conta de ter cumprido sua parte em acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal em março de 2019. Os novos valores começaram a serem cobrados na primeira hora desse dia 14 de outubro. À época, a Rodonorte concordou em devolver aos cofres públicos o valor de 800 milhões. Entre outros fatos, a Rodonorte reconheceu o pagamento de propinas para a obtenção de modificações contratuais benéficas à concessionária desde o ano de 2000. Pelo acordo, a empresa pagaria, em decorrência das infrações e ilícitos revelados, 750 milhões até o fim da concessão, que deve se encerrar em 2021. Pelo momento de dificuldade com a pandemia do Covid-19, pela crise pelo qual o país e estados e municípios vem enfrentando em relação à economia, desemprego, crescimento do mapa de fome, entre outros fatores, é que apresentamos essa moção de repúdio. Solicitamos ainda o envio de expediente ao presidente da empresa aqui mencionada. Sala das sessões municipais, 9 de outubro de 2020, assinado por 8 vereadores. Coloco em discussão a moção de repúdio. Senhor presidente, peço a palavra. Concedo a palavra ao vereador Maurício Cusdra. A partir de mim, a ideia dessa moção de repúdio, eu quero agradecer aos nobres pares que assinaram junto,
sobre esse aumento abusivo na tarifa de pedágio, sobretudo na nossa praça entre Castro e Carambeí, que nos liga inclusive à Ponta Grossa. Nós temos aqui trabalhadores e trabalhadoras que vão diariamente à Ponta Grossa para trabalharem, para exames médicos e outras questões, e essa alta acaba interferindo diretamente no bolso dessas pessoas, desses moradores. Isso também afeta o valor dos produtos que chegam até aqui à nossa cidade. Então, nós pedimos que, ou melhor, nós repudiamos esse aumento, nós ficamos antenados em toda a situação que aconteceu com a concessionária em questão, a concessionária Rodonorte, em que ela teve que devolver dinheiro ao bolso do consumidor, e nós ainda achamos um absurdo esse valor do pedágio, porque as nossas estradas, as rodovias estão ruins, falta sinalização e tantas outras coisas. Então, eu agradeço aos nobres pares que assinaram comigo essa moção de repúdio. É isso, senhor presidente. Continua em discussão. Está encerrada a discussão. Coloco em votação, de acordo com a resolução número 04/2020, solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada para que os senhores vereadores possam manifestar o seu voto aprovando ou rejeitando a moção de repúdio. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers, aprovo. Antônio Cirlei Alves da Silva. Aprovou. Dirceu Ribeiro. Aprovo. Gerson Sutil. Aprovo. Joel Elias Fadel. Aprovo. José Otávio Noceira. Aprovo. Jovenil Rodrigues de Freitas. Chame de novo. Jovenil Rodrigues de Freitas. Aprovo. Luiz César Canha Ferreira. Aprovo. Miguel Zadim Neto. Aprovo. Paulo César de Farias. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária no dia 9 de novembro, às 18h45, para deliberarmos somente sobre a segunda discussão e votação do projeto de lei 72/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício de 2021. Então, dia 9 de novembro, às 18h45, sessão extraordinária. Deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando-se os artigos 87, parágrafo único, 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta Casa. Está livre o uso da palavra. Não havendo vereador querendo se manifestar, agradeço a presença e colaboração de todos nesta sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a qual será transmitida ao vivo em vídeo, a realizar-se dia 9 de novembro, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.